Amados irmãos, a palavra de hoje está em Salmos, no capítulo 22, no versículo 25, que está assim: O meu louvor virá a ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Até aqui. Boa tarde, amados jovens. É uma alegria que nós, mais uma vez, podemos estar aqui na casa do Senhor. Temos mais essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E hoje, com uma palavra muito especial. Todas as vezes, a palavra do Senhor é especial, mas tem um contexto interessante e importante, graças à palavra votos. Muitos jovens que hoje estão na juventude, passaram pelas escolas dominicais e quando fizeram isso, a escola dominical ela tem uma trajetória, onde começa desde pequeno até as escolas de confirmante, o ano de confirmação. E o ano de confirmação, um dos pontos mais importantes do aprendizado para essa criança que está se tornando jovem, é o voto da confirmação. Me lembro muito bem que uma das aulas, nós falávamos muito sobre o voto da confirmação. Todos sabem qual é o voto da confirmação? Nem sempre nós conseguimos nos lembrar muito bem. Mas assim, eu me lembro, apesar de que existem algumas diferenças de tradução, mas todos podem ter acesso a isso, todos. Sabemos que esse serviço divino de hoje, ele é para a juventude, mas muitos dos nossos irmãos têm assistido. Por exemplo, na congregação que eu pertenço, nós fazemos um comunicado para todos através do grupo, e muitos dos nossos irmãos falam: eu assisti o serviço divino para os jovens. Então, para a juventude e para todos os nossos irmãos, esse livro aqui é conhecido de vocês, o Catecismo. Todos devem ter em casa. Se não tem, peçam aos seus pastores. Todos devem ter em casa. Então, a pergunta número 667 fala: qual é o voto da confirmação? Então diz assim: o voto da confirmação é o seguinte: renuncio ao diabo e toda a sua obra e ser, e em fé e obediência me entrego a ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, com o meu sincero empenho de te ser fiel até o meu fim. Amém. Este é o voto da confirmação. E o serviço divino de hoje, amados irmãos, está apoiado nisso, nesse voto que uma vez muitos de nós puderam fazer, e que tem uma importância para toda a comunidade apostólica. Todos nós temos que nos entregar ao Senhor, entregar o nosso voto, ou melhor, demonstrar ao Senhor que aquilo que o Senhor faz por nós não foi em vão. Aquilo que o Senhor continua fazendo por nós não passou batido, não é alguma coisa do acaso. O Senhor olhou para nós com amor. O Senhor tem olhado para nós com amor. Por isso, amados irmãos, é sempre bom quando nós observamos as coisas que o Senhor nos faz. Um primeiro exemplo para nós é olhar para a graça de Deus. Deus derrama a sua graça sobre nós. E um exemplo do que é uma graça, amados irmãos, é o perdão dos nossos pecados. Hoje, mais uma vez, nós poderemos ouvir as palavras: os teus pecados te são perdoados.
Isso é graça, né? Porque em meio a esse mundo tão impaciente, tão, como eu posso dizer, implacável, nós nos lembramos do Senhor que nos diz: os teus pecados te são perdoados. E nem por isso, amados irmãos, Ele se cansa de perdoar os nossos pecados. Nem por isso, amados irmãos, Ele nos repreende. Claro que muitas vezes quando nós ouvimos os teus pecados te são perdoados, nós pensamos também, né, aquilo que uma vez o Senhor Jesus disse: vai e não peques mais. Mas o Senhor, Ele não nos repreende. Então, isso é graça. E nós não podemos nos esquecer da graça do Senhor. Não podemos nos esquecer da bênção do nosso amado Deus em nossas vidas. Uma vez o apóstolo disse, explicando o que era a bênção, né? Bênção, né? É tudo aquilo, amados irmãos, que alegra as nossas almas, que traz conforto para as nossas almas. Independente da situação em que nós passamos, muitas vezes nós estamos tão entristecidos e em meio à nossa vida, o turbilhão da nossa vida, e aí vem o Senhor com uma palavra que é uma bênção, e nós nos sentimos felizes. Não quer dizer que os nossos problemas terminaram, né? E sabemos que não, mas as nossas almas, elas ficam confortadas. Isso é bênção. E amados irmãos, quantas vezes isso nos acontece, nos traz essa alegria, nos dá a comunhão? Pensemos nisso, como o Senhor, né, tem derramado isso também em nossas vidas. E quando o Senhor nos ajuda, né? E quando o Senhor, amados irmãos, nos ajuda com milagres dos maiores aos menores, mais uma vez, é o Senhor que está conosco e não podemos nos esquecer. Por isso, amados irmãos, pensemos nos benefícios, né, nas maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas, os nossos servos, os nossos pastores, né? Por que não falar também as nossas irmãs que também muitas vezes nos servem e nos ajudam e contribuem pela obra do nosso amado Deus? Essa é a graça, é a ajuda que o Senhor nos dá. Por isso, amados jovens e todos os nossos irmãos, quando nós dissemos que renunciamos ao diabo, né, ao nosso inimigo e tudo o que ele faz para nos entregar ao Senhor, através do nosso voto, nós queremos, amados irmãos, ter isso sempre nos nossos corações. Sempre renovar os nossos votos com o Senhor, né? E pensamos assim: por que eu faria isso? Né? Por que eu renovaria meu voto com o Senhor? Né? Não pode estar vinculado a nada, né? Não pode ter uma dependência. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou renovar meus votos com o Senhor, se o Senhor me ajudar. Não pode ser assim. Porque, amados irmãos, a nossa relação com Deus é uma relação de amor. Primeiro Deus nos amou. Primeiro o Senhor preparou todas as coisas para nós, né? Ele nos trouxe luz para os nossos olhos, para que enxergássemos todas as coisas. E aí, quando nós reconhecemos que nós temos um grande Deus, ou melhor, né, o Deus nas nossas vidas, nós renovamos os nossos votos e nos distanciamos do diabo e todas as coisas que ele possa oferecer, né? E quando nós buscamos o Senhor, não esperamos vantagem nenhuma. Eu gosto de lembrar sempre de dos irmãos lá da congregação de Santana, que eu pertenço. Muitas vezes eu já dei esse exemplo, que uma vez ouvi
que a palavra é um pouco parecida, fala um pouco sobre agradecimento. E aí, eu não me lembro exatamente qual pastor que eu vi isso, mas ele falou que uma vez uma criança recebeu uma moeda dos seus pais para colocar lá na caixa de oferenda. E aí então ele colocou um pouco contrariado, porque aquele dinheiro podia ser para ele, né? E aí alguém disse para ele: não, você tem que agradecer ao Senhor. O Senhor sempre estará o Senhor se alegra quando nós agradecemos, quando nós oferendamos. E ele, talvez um pouco contrariado, que podia usar aquilo para fazer alguma coisa do interesse dele. Passado alguns dias, ele acabou encontrando uma nota maior do que aquela que ele tinha depositado lá. E ele logo ligou uma coisa a outra, né? Ele pensou: puxa, se eu coloquei aquela moeda e eu achei essa nota, se eu colocar uma parte disso aqui, eu vou receber mais ainda, né? E não é isso. Nós não fazemos o nosso voto com o Senhor, o nosso, no caso foi o agradecimento, mas o nosso vínculo com Deus não está, amados irmãos, associado a alguma troca, não está associado, amados irmãos, a uma vantagem que nós vamos ter. Uma vez o apóstolo Reinaldo comentou que, por sermos filhos de Deus, nós não temos um seguro, que nos afasta de coisas que não são boas, de frustrações, de derrotas. Não temos o seguro. Pelo contrário, o inimigo ainda olha interessado nas nossas almas. Por isso, então, amados irmãos, quando nós demos o nosso voto, é porque nós amamos o Senhor, é porque o Senhor nos ama. Esta é a única, esse é o único ponto que deve sustentar o nosso voto, o amor, porque o Senhor nos ama e nos amou primeiro. Por isso, amados irmãos, quando nós falamos do voto, queremos falar que somos fiéis a Deus. Quando nós damos o nosso voto e renovamos o nosso voto ao Senhor, nós queremos dar esse voto porque nós somos fiéis ao Senhor. Igual, amados irmãos, aquilo que foi anunciado para nós. Aquilo que sempre foi anunciado para nós. Porque, amados irmãos, toda a palavra do Senhor que foi colocada em nossos corações, ela nunca será em vão. Nunca, amados irmãos, o Senhor tem preparado isso com grande amor para nós. Assim também, amados irmãos, como quando nós servimos ao Senhor, não há nada em troca, nós só fazemos isso por amor. É como um pai que ama o seu filho que ama os seus pais. É por amor, simplesmente. E, amados irmãos, e nós fazemos isso por quê? Porque o Senhor nos prometeu algo. O Senhor nos disse que Jesus Cristo virá. E todos aqueles que guardam a sua palavra, todos aqueles, amados irmãos, que o servem, amados irmãos, esses estarão no caminho para o encontro com o Senhor Jesus. E o nosso voto está vinculado a isso, ao desejo do encontro com o Senhor Jesus Cristo, ao amor que nós temos com o nosso amado Deus. Então, amados, nós queremos olhar para isso. Aqui, voltando um pouquinho ao texto de hoje, diz assim: o meu louvor, voltando aqui a Salmos no capítulo 22, no versículo 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Esse ponto chama um pouco a atenção também porque fala da congregação.
né? Fala como uma congregação grande, onde, amados irmãos, aqueles que cantavam esses salmos falavam que iriam orar ao Senhor na grande congregação. Amados irmãos, não é diferente conosco. Nós precisamos sim da igreja. Alguém pode dizer, aliás, há uma tendência muito forte, onde muitos dizem assim: não, eu tenho minha fé e eu não preciso de uma igreja. Amados irmãos, nós como filhos de Deus, como jovens, nós precisamos sim estar na igreja do Senhor, na igreja criada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque assim, amados irmãos, né, aonde nós poderemos ter a comunhão com os nossos irmãos, que é fundamental para que possamos chegar à glória eterna do Senhor. Ah, amado pastor, eu preciso ter fé? Sim, mas também nós precisamos ter a comunhão. Quando nós buscamos, quando Jesus Cristo orientou os apóstolos para guardarem Ele, Jesus disse para que eles permanecerem unidos, juntos. Ali foi o início da igreja de Cristo, amados irmãos. E não pode ser diferente conosco. Também, amados irmãos, desejamos servir dentro da igreja do Senhor. Desejamos, amados irmãos, cumprir a palavra que o Senhor tem colocado através do seu Santo Espírito, servindo dentro da casa do Senhor. Amados jovens, esse é um apelo muito importante, que os nossos servos, né, os nossos apóstolos, eles olham muito especialmente para os jovens, porque os jovens, eles devem estar reunidos aqui e trabalhando na casa do Senhor. Por isso, amados jovens, pensemos nisso também, para que o nosso voto seja de permanência na casa do Senhor e do servir também na casa do Senhor. Amém.